Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse podcast é patrocinado pelo Método Hércules. Aprenda a reprogramar sua mente subconsciente através da mudança da sua mentalidade atual. Quer saber como? Clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo e nesse podcast eu quero falar com você sobre o poder do seu subconsciente. Aprenda a reconfigurar a sua mente subconsciente, né? Mente subconsciente tem a ver com você e tem a ver com o seu momento atual. Ela é passível de mudança como qualquer coisa no universo, né? Então, cocriar, manifestar, materializar, alterar, transformar, mudar tem a ver muito mais com a forma que você lida com o seu mental do que, na verdade, com outros aspectos. Por isso que muitas vezes pessoas que querem dinheiro, se só desejarem dinheiro, não vão conseguir dinheiro, porque não é ali o ponto-chave da transformação, mas é o seu próprio modelo mental, tá bom? Eu vou falar de 5 passos nesse vídeo, nesse podcast, que vão servir muito para você reprogramar a sua mente subconsciente. A primeira deles vai ser identificar suas crenças limitantes, né? E cada um tem uma crença que pode estar impedindo seu sucesso. Pode ser medo do fracasso, medo do sucesso, medo de ficar pobre, medo de ficar rico, em relação, por exemplo, a algum trauma de infância, né, um abuso que você teve. Pode ser relacionado com algo que não deu certo no trabalho, um relacionamento anterior, pode ser em relação aos seus filhos, né, nesse exato momento, mas foi por causa da sua criação também, né, seus pais. Pode ser em relação, por exemplo, no trabalho, né, você teve uma experiência muito trágica, às vezes, em alguma empresa, e aí você acha que isso vai se repetir sempre com você. Ou mesmo, Diego, sempre está se repetindo, né? Mas por causa da crença, muito mais do que, na verdade, do que está acontecendo nessa empresa atual. Né? Claro que se algo está acontecendo agora e você transformando ainda está se repetindo, também tem um componente externo. Né? Não tem como dizer que, na verdade, só vai ser. Mudou a crença, as coisas vão mudar. Mas quando você identifica essa crença, fica mais fácil de você entender a parte emocional. E como a emoção é uma memória do passado, você começa a entender que separar, na verdade, na maior parte das vezes, o que é emocional, o que é racional. Né? E só de fazer esse exercício, né, você começa a usar o seu neocórtex, que é a parte mais avançada do seu cérebro, você começa a identificar aquilo que é real, pisar no chão, elemento alquímico da terra. E você começa a ver, na verdade, o que você está fantasiando e aquilo que, na verdade, está acontecendo de fato. Quando você faz isso só nesse exercício, por exemplo, muitos casais conseguem muito sucesso, né? Até mesmo usando a nossa metodologia da alquimia da mente por causa disso. Porque você consegue o quê? Entender aquilo que, na verdade, está acontecendo de verdade. Que às vezes, muitas vezes, né? Às vezes tem muito a ver com a forma que você pensa, que você é muito emotivo. E aí você começa devagar, entendeu? E devagando você usa mais o elemento ar, né? O elemento alquímico do ar. E aí você começa a pensar um monte de besteira. Mas na maior parte das vezes nada daquilo aconteceu de verdade, tá? O segundo passo, né? Você substituir essas crenças limitantes por crenças positivas. E eu sempre falo assim pra quem nos segue, né? Quem é nosso aluno, aluna já sabe disso também. Crença limitante é algo que pode te limitar. Mas ao mesmo tempo, você reprogramando pode se transformar numa crença positiva. Então, ou seja, você tem uma limitação em relação a dinheiro. Você acredita que, na verdade, se você for rico, você vai ser uma pessoa gananciosa, né? Então, por isso, o dinheiro sempre se afasta de você. Pode ser um caso, né? Tem várias pessoas que acreditam nisso e tudo bem com isso, mas ao mesmo tempo sempre vai limitar o quanto que você pode ganhar de dinheiro, né? O que eu quero dizer com isso? Se você substituir que, por exemplo, sim, né? Você pode se transformar, mas você também não pode. Então, é algo positivo, né? Lembrando que existe uma diferença entre a palavra ambição e a palavra ganância, né? Ganância é o poder pelo poder, o dinheiro pelo dinheiro, né? Ambição é você estar em crescimento, expansão, né? Em expansão não tem nenhum problema. Então, assim, você vai ganhar mais, sim. Você vai, às vezes, qualificar suas amizades, você vai ter mais livros em casa, né? Porque você vai procurar conhecimento, você vai também contratar pessoas, você vai, por exemplo, às vezes abrir um negócio se você não abriu, né? Você vai poder investir dinheiro, ajudar as pessoas que você ama, né? Com esse dinheiro. Então, assim, não tem nenhum problema. Então, você tem uma reconfiguração. Outra coisa que você pode substituir, às vezes até mesmo em relação a uma experiência emocional, né, na sua família. Você pode ajudar emocionalmente outras pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, às vezes até mesmo um tratamento, né, médico,
psiquiátrico, né? Então, conversar com aquela pessoa, às vezes, só de fazer isso a pessoa vai se sentir melhor, né? Logicamente que você não é o salvador da pátria, nem a salvadora do mundo, né? Então também não coloque um peso nas suas costas, o qual, né, o peso que você não vai conseguir também dar conta, né? O que acontece muito com as pessoas, elas têm uma crença limitante de super-herói ou super-heroína, né? Até pegando um pouquinho de constelação familiar, sempre se recorda, né? Se você é mãe, você é mãe. Se você é pai, se você é pai, né? E tem esse aspecto, né, do sagrado masculino, do sagrado feminino. Então, assim, isso corresponde também a certas coisas dentro do relacionamento, né? Isso é importante para também você não substituir, às vezes, uma peça que tem ali que precisa ser substituída, mas não vai ser você que vai alterar isso, né? E às vezes acontece muito com as pessoas. Elas se sentem frustradas e a vida vai passando, e aí esse peso, ao invés de diminuir, vai aumentando, tá? Terceiro passo que é importante aí para a gente falar sobre reconfiguração, reprogramação do subconsciente, é praticar a visualização. Então, feche os seus olhos, né? Então, a gente pega muito o conceito esotérico, oculto do olho, né? Então, você vai ver isso na maçonaria, entre outras sociedades secretas, ordens iniciáticas, né? O conceito do olho, de você enxergar, como se fosse o terceiro olho, né? O chakra, que seria a glândula pineal, né? Você vai ter no que a gente chama hoje de Egito, tanto o olho de Ra, né? E o olho de Horus. Mas a pineal tem mais a ver com o olho de Horus, né? O lado esquerdo, vamos dizer assim. E aí o que acontece com isso? Você enxergar as suas crenças, enxergar aquilo que aconteceu com você, experiências passadas, mas também enxergar como as coisas podem ser de uma outra maneira. Reprogramar é você enxergar antes de as coisas acontecerem. E nós somos programados hoje, principalmente, cada vez mais, ciência materialista, mundo materialista, imediatismo, redes sociais que contemplam pessoas que fazem videozinhos que não agregam em nada de 15 segundos, ao invés de você o quê? Assistir uma entrevista com alguém, né, que sabe muito sobre determinado tema, independente de qual tema for, ou mesmo você ter experiências pessoais, né, próximas, por exemplo, de ir a um teatro, a um museu, ou mesmo conhecer pessoas, né? Pode ser até no bar, num restaurante, mas conversar com a pessoa, ter um momento, ter um café pessoal, né? Então hoje, por causa do digital, o virtual, e isso tende a crescer, né? Pelo que a gente vê do sistema da Matrix mental, né? Mais pessoas entrando dentro disso, as pessoas se distanciando. Então, cuidado com isso, porque você não vai conseguir visualizar o futuro que você quer e muitas vezes você vai ser manipulado pela própria Matrix mental que ocupa espaço dentro do seu meio. Quarto passo, use a repetição para criar novos padrões de pensamento. A repetição é a mestra da perfeição. E quanto mais você repete, mais você vai entender a disciplina em relação a isso. Não é à toa que, por exemplo, filmes de mestres, de sábios, né? Ou mesmo se você vê montes tibetanos, você vai ter nos Himalaias ou mesmo no Nepal, né? Onde eles estiverem. Não sei se você já foi também num templo ou mesmo num local que tem monges, né? Mas eu convido você aí para você conhecer um pouco das práticas, né, da disciplina, entender como que isso atua, né, porque tem uma origem lá atrás, né, no que nós chamamos de passado, mas quando você repete as coisas, você começa a exercer a maestria das coisas. Então vamos pensar, se você não gosta de cozinhar, aprenda a cozinhar hoje, né? Vamos pensar, Diego, começa com uma coisa simples, vai fritar um ovo, né? Vai fritar um ovo. Então assim, fritar o ovo, você tem que colocar o ovo numa frigideira, né? O primeiro ovo que você vai fritar não vai ser o perfeito, né? Você vai tentar de qualquer jeito, às vezes vai grudar na frigideira, aí você vai ver que vai ter que comprar uma outra frigideira, né? Enfim, mas você vai ver que na verdade vai ter uma curva de aprendizado. Assim é a vida. Você vai fazer uma salada, a mesma coisa. Você vai, por exemplo, cuidar de uma planta, a mesma coisa. Você vai aprender a escrever, né? Datilografia não, esqueci agora, né? Que você vai escrever, caligrafia, a mesma coisa, né? A primeira letra que você fez foi horrível, depois vai melhorando, né? Mas você estava aprendendo. A mesma coisa é você aprender a exercer crenças positivas na sua vida, você está aprendendo, entendeu? A mesma coisa. Quinto passo é age em direção aos seus objetivos, entende? Sempre tenha ciência. Quanto mais você usa a sua agenda, aquilo que você quer materializado, construído, cocriado, manifestado, como se fosse o farol, né? Se tinha na antiguidade o farol de Alexandria. Então você estava lá no mar Mediterrâneo, chegando perto de Kem, né? Que hoje a gente chama de Egito,
Você olhava o farol de Alexandria, ali é Alexandria, estou chegando no Egito, nas pirâmides, entendeu? Então você tinha ciência para onde você estava indo. Então você sabia a direção. Então, se você tem isso como... imagina junto comigo, então enxergue para onde você quer ir, a sua meta, seu objetivo, aquilo é importante, eu quero isso, eu desejo do fundo do meu coração, você consegue a plenos pulmões dizer, pô, agora eu tô criança de novo, eu tô querendo aquilo que eu sempre desejei ao longo da minha vida e nada vai me tirar do trilho, é isso, entendeu? Porque quando pinta a dúvida, quando começa o que? A ouvir conselhos de outrem, às vezes até mesmo de cônjuge, marido, esposa, namorado, namorada, ou mesmo no trabalho, né? Um expert, né? Hoje a gente tá cheio de expert, né? Esses experts da internet que não leu nenhum livro, leu uma frase motivacional e se considera a última bolacha do pacote, né? Ou mesmo os, entre aspas, cientistas, que na verdade são materialistas e na verdade estão levando, né, a humanidade sempre a pensar materialmente sobre as coisas, esquecer da partícula que na verdade está dentro do átomo, que é o vazio, o zero, que é o que existe. Então assim, haja às vezes em direção ao que as pessoas não te apoiam. Nesses momentos você vai ver se você tem determinação. Se você é uma pessoa determinada em relação ao que você quer. Porque quando tá todo mundo te apoiando, pô, legal, beleza. Mas e quando você não tem ninguém te apoiando e você quer ir naquela direção? Aí você vai ver o quão forte você é, com você é determinada mesmo a atingir seu objetivo. E para te ajudar com isso, né, a gente tem o método Hércules, você pode acessar no primeiro link da descrição, que é um treinamento nosso de reprogramação mental. Então você vai aprender aí a usar 5 riquezas da prosperidade, que não se trata apenas de materialidade, né, de riqueza material ou financeira, mas tem a física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. E a partir disso, você vai reconfigurar a sua mente subconsciente, tá bom? Só acessar aqui abaixo do vídeo ou do podcast você vai ter mais informações. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.